Corpo e mente em equilíbrio. Oferecimento Check-up. Resultados a serviço da vida. Band Mulher já está de volta. Nos primeiros dias de vida, cada cuidado faz diferença com a saúde, né? E tudo começa com a prevenção. Então, hoje, no nosso quadro Corpo e Mente em Equilíbrio, com o nosso parceiro Check-up Medicina e Diagnóstico, vamos falar sobre o teste do pezinho com a pediatra, doutora Lídia Mayrink. Bem-vinda, boa tarde para você. Bem-vinda, é um prazer estar aqui. É um assunto bem interessante. Toda mãezinha que está assistindo a gente, as avós, sempre sabe que quando o bebê nasce, são vários exames, testes que ele faz. E o teste do pezinho, esse é muito essencial, né, doutora? Sim, ele é o mais antigo, né? Depois desse vieram os outros, o teste do olhinho, do coraçãozinho, da linguinha, da orelhinha. Mas o do pezinho tem um lugar muito especial. Ele é o mais antigo, ele é muito completo. E qual que é a vantagem? É permitir fazer o diagnóstico antes de aparecerem os sintomas. Então, se você faz o diagnóstico antes da criança manifestar a doença, a gente consegue iniciar o tratamento. Então, um exemplo clássico do hipotireoidismo. É um tratamento simples. É só dar o hormônio da tireoide. Só que se esse hormônio da tireoide falta nos primeiros dias, semanas, meses de vida, a criança vai ter um atraso no desenvolvimento muito importante. Se nasce, vejo que ela tem essa doença e já dou o hormônio desde o início, ela cresce normal. E é incrível que ali uma gotinha de sangue, que dali se pode detectar inúmeras doenças, inclusive raras, né? Isso, a maior parte são doenças raras, né? Não são doenças comuns. Mas são doenças que você pode abordar antes, esse é o objetivo. Não é fazer para todas as doenças, são aquelas doenças que eu tenho como atuar precocemente e evitar que ela seja mais grave, né? Então, nós começamos com 2 ou 3, o hipotireoidismo e a fenilcetonúria. Aí foi aumentando, fibrose cística, anemia falciforme. Aí fomos aumentando mais, biotinidase, hiperplasia congênita de suprarrenal, nomes estranhos, né, que ninguém conhece, mas foi aumentando. E dos últimos 2, 3 anos, nós tivemos um projeto de lei que aumentou mais ainda, principalmente para as imunodeficiências. E o SUS conseguiu nos apoiar nisso, né? Então, o teste do pezinho do SUS, ele está muito completo, mas o céu é o limite, dá para a gente aumentar inúmeras mais doenças, mas ele melhorou muito nos últimos anos. E esse teste ele tem que fazer em um certo tempo, assim que o bebê nasce, até quando, assim, qual que é o prazo? Isso, o ideal não é colher assim que ele nasce, tanto que ele é colhido após a alta do bebê. Então, geralmente o bebê mama 2, 3, 4 dias e lá por volta do 5º dia de vida é colhido esse teste. Ou seja, ele já tem que estar mamando para dar tempo de aparecer ali algumas alterações. Se colhe no bebê que não está mamando, está em jejum ou está mamando pouco, pode vir um falso negativo. Então, o ideal é por volta do 5º dia de vida e pode ser colhido durante todo o primeiro mês. Mas a gente pega ali, né, insiste na primeira semana, porque ainda temos o tempo de sair o resultado para a gente poder começar a intervir. Mas não tem período máximo para coleta, não. Entendi. É interessante, né? Porque assim, a mãe, principalmente as de primeira viagem, ficam tão inseguras de sair com o bebê de casa, logo nesse inicinho, quando ele nasce, ainda mais para dar aquela picadinha e tal, mas hoje em dia existem, né, igual a gente está aqui falando do nosso parceiro Check-up, esse atendimento que é feito em casa, então é uma opção que se tem também esse trabalho. Não é fácil sair com o bebê de casa, é um evento. Você resolve que você vai sair de casa, aí o bebê resolve mamar, aí é meia hora mamando, aí ele faz cocô, você vai trocar a fralda, suja a roupa, você tem que trocar a fralda. Tem hora que você já está quase 2 horas tentando sair de casa e ainda não conseguiu, né? O pai tem que levar, a mãe não consegue dirigir, não vai pegar transporte público. Está numa cirurgia pós-cirúrgica. Isso é um evento, né? Então, esse conforto de vir em casa, de fazer o agendamento para vir colher em casa, é bastante interessante, né?
Pode colher, por exemplo, com o bebê mamando. Enquanto o bebê está mamando, você, né, faz ali a ordenha no pezinho do bebê. Então, tem algumas medidas assim para diminuir o desconforto do bebê. Vai doer um pouquinho? Claro, né? Mas ele é uma agulha bem fininha, feita no calcanhar, na parte que sente menos dor, que tem menos terminação nervosa. E realmente são poucas gotinhas, né? Mas uma curiosidade, não é obrigatório que seja no pezinho. Por que né? que a princípio, então, como é? Porque é mais isso? fácil a coleta. Então, você vai ter essa coleta em todos os lugares do Brasil e você não precisa ter enfermeiras treinadas para pegar acesso na veia, na mãozinha. Mas vamos supor que esse meu bebê está internado na UTI e eu já vou ter que fazer exame dele, porque ele está com uma série de coisas, infecção, icterícia, então eu já vou ter que colher o exame dele para colher outros exames, hemograma, bilirrubina. Aí eu não vou furar o pezinho, o teste do pezinho e o braço ou a mãozinha. Então, em qualquer sangue, eu colho o teste do pezinho. Caso não tenha nada para ser colhido, vai no tradicional teste do pezinho. E se a mãe não der conta de ver, né? Manda o pai, né, nesse momento. Mas ela vai dar um gritinho ali, mas rapidinho passa, né? É interessante você falar sobre isso, que às vezes tem muitos pais que falam, não lembro do meu filho ter feito esse teste, mas é justamente por isso, porque às vezes escolheu esse sangue de uma outra forma. Mas isso é mais para paciente que está internado ou para paciente que vai ter que colher algum exame e o clássico é a bilirrubina, porque uma das grandes dificuldades dos bebês, os grandes problemas dos bebês nos primeiros dias é a icterícia, né? A famosa tiriça, que é aquela pele amarelada. E aí, colhe a bilirrubina e às vezes a gente aproveita e já colhe os dois juntos. Entendi. Bem interessante. Agora, pelo que eu estou me lembrando, quando colhe essas gotinhas, que você falou que são poucas, 2, sei lá, 3 gotinhas, coloca no cartãozinho, é isso? Isso é um papel filtro, ele é um cartãozinho com 5 bolinhas, então vai ordenhando o pezinho do bebê, preenche uma bolinha, preenche outra, como se fosse aquele papel, né, de guardanapo que chupa o sangue, né? Coloca no envelopinho e manda para o laboratório, né? O SUS faz em todos os, né, nas UAIs, nos postinhos, e os hospitais particulares, os laboratórios particulares, através dos convênios, né? Então, é o que ficar mais cômodo para a mãe. O importante é fazer, não demorar e pegar o resultado, porque às vezes acontece também de coletar e a mãe meio que esquecer do resultado. Existe um programa muito bom, pelo menos no estado de Minas Gerais, que é de busca ativa. Se a mãe não veio pegar o resultado e deu alterado, é uma responsabilidade do laboratório ou do postinho de fazer uma busca ativa desse paciente e convocá-lo para fazer uma nova coleta. Mas a gente não vai confiar, né? Tem que colher e pegar o resultado. Levar logo para pediatra para poder dar uma olhada e ver como que tá. Então, assim, colhe por volta do 5º dia, uma semaninha já temos o resultado, quer dizer, com 15 dias de vida, a gente já tem esses exames em mãos, né? E, graças a Deus, na maioria das vezes, dá normal, porque são doenças raras, né? E não precisamos fazer nada. Se der alterado, também não precisa desesperar, a gente repete. Às vezes é só um falso positivo, porque é um exame de triagem. Repetindo e dando alterado é importante. Então, a gente tem muitos adultos hoje que têm vidas normais, com tiroidismo, com feniciltonúria e que fizeram o diagnóstico lá no teste do pezinho. Se não tivesse o teste do pezinho, eles iam ter muitas complicações sem nem ter o diagnóstico, às vezes até com desfecho final negativo, sem nem saber qual a doença é, porque são doenças com sintomas confusos, não são sintomas clássicos. Então, é difícil de diagnosticar. Por isso, eu queria que você reforçasse a importância desse diagnóstico precoce, justamente mesmo, porque em alguns casos, como você mesmo exemplificou, um tratamento de imediato, uma medicação de imediato, ainda bebezinho ali, pode reverter ou amenizar um quadro para a vida toda, né, doutora? Sim, sim. Eu sou professora na faculdade, na medicina, e tenho um aluno que esse ano, né, que está passando, né, esse aluno comentou, falou, olha, eu tenho feniciltonúria e assim, olha que interessante, né, ele fez o diagnóstico no teste do pezinho, ele tomou todas as providências, que é eliminar algumas coisas da alimentação, né, e tá lá, tá estudando, feliz, saudável, bonito, inteligente, né, então, olha que beleza a gente poder fazer isso. Então, realmente é muito importante essa coleta
precoce e o tratamento, né, precoce. Estamos no teste do pezinho mais completo? Não. E nós vamos aumentar muito ainda, tem espaço para muita doença. Mas com o que eu colhi, nem se compara. Hoje é muito mais, igual o calendário vacinal, nós temos muito mais oportunidades hoje. Legal. E por fim, eu queria que você falasse sobre a parceria que Checkup tem com a Clínica Renasce para fazer esse exame, né? Como que funciona? A Clínica Renasce é uma clínica assim, encantadora, porque ela desenvolve todo o trabalho de parto normal dos pacientes de convênio. Então, os pacientes, né, da Unimed que desejam ter parto normal, é um trabalho lindíssimo, que funciona, que as mães dão à luz, partos assim, plenos, né, de mães poderosas. E aí o Checkup entra na parceria depois, na semana seguinte ao parto, fazendo essa coleta, onde mesmo a mãe já vai para a consulta do pediatra, já vai para a consulta do obstetra, do pós-natal, já aproveita para colher, porque isso ajuda muito fazer tudo junto ali no mesmo local, né? Não ter que ficar saindo muito de casa, até porque nós estamos na época das doenças respiratórias, não é muito momento de ficar passeando demais com esse bebê. Muito, né? Interessante. Então é uma parceria muito boa, muito funcional. É bacana, assim, é o que você disse, né? Como você disse, é um evento para sair com o filho de casa e quando você ainda tem que ir no obstetra, aí tem que ir no pediatra, ainda tem que coletar o exame, cada um num lugar, já vira aquela novela. Quando você pode fazer tudo junto com essa parceria, é muito mais tranquilo para a mãe e para o bebê, não é verdade? Com certeza. Muito obrigada, um prazer te receber. Obrigada por reforçar a importância desse teste e tirar qualquer dúvida de quem está assistindo a gente. Obrigada. Foi um prazer, tá? Muito bem, para vocês eu tenho um recadinho, né? Como a gente acabou de falar, vocês sabem que nos primeiros dias de vida, cada detalhe importa e a saúde começa com a prevenção. O teste do pezinho é um exame simples, mas essencial, que detecta dezenas de doenças genéticas, metabólicas, imunológicas e infecciosas, viu? Muitas delas, inclusive, não apresentam sinais ao nascer, mas podem comprometer o desenvolvimento se não forem identificadas a tempo. Então, graças à parceria entre a Clínica Renasce e o Checkup Medicina e Diagnóstico e com apoio do projeto materno-infantil da Unimed, a coleta do teste do pezinho é feita com toda a segurança, inclusive qualidades exigidas entre 48 horas e o 5º dia de vida, como a gente falou ali do bebê, conforme determina a legislação. Tecnologia e cuidado a serviço da vida desde os primeiros passos dos nossos filhos. Checkup, resultados a serviço da vida. Muito bacana, né? Terça-feira que vem mais uma história, um assunto incrível sobre a nossa saúde.